dia, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer da minha satisfação de retornar ao Piauí, dessa feita para participar da convenção aqui presidida pelo nosso presidente, pastor Bezaliel, a qual quero agradecer, cumprimentá-lo, toda a mesa diretora, e nessa noite um trabalho especial com os jovens. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Ricardo Braz, que é o coordenador dos jovens aqui no estado, é um amigo, um homem visionário, que Deus tem abençoado de maneira especial. Todos os jovens, todos os líderes, todos os pastores, esposas, cantor Josafá, todos que aqui estão para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Já sentimos a presença de Deus, Ele está na casa. Quero convidá-los para abrir as suas Bíblias no texto em que está o tema desta convenção. 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 13. 2 Samuel, capítulo 24, versículo de número 13. Abra sua Bíblia, por favor. Aqueles que encontraram, digam amém. Glória a Deus pela vida da nossa irmã Rose, o pastor Tiago, sua esposa, que nos tratou ao chegar aqui, e a todos. Diz o texto: foi, pois, Gade até Davi e o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou por 3 meses fujas de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Analisa agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Repita comigo: Deus está aguardando uma resposta. Mais forte: Deus está aguardando uma resposta. Aos que ficaram em pé, podeis sentar, permaneça com a Bíblia aberta para uma possível conferência durante a ministração. Olhe para cá, se entende melhor quando se olha para quem está falando. Esse contexto revela-nos uma atitude impensada do homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado por Deus para liderar o povo de Israel e ser um rei que não havia nenhuma probabilidade dele ser o que Deus sonhou para ele ser. Deus agiu, Deus trabalhou, Deus investiu nele. Mas quando Davi assume o trono de Israel, Davi toma uma atitude, e isto desagrada profundamente a Deus. O chamado não pode fazer o que pensa, porque a chamada não é dele. Deus não chama ninguém para fazer o que imagina fazer. Existem pessoas que estão com sérios problemas diante de Deus, porque pensa que o ministério é dele, é meu ministério. Não, é de Deus, Ele só emprestou a você. É minha chamada. Não, a chamada é dele. Ele só está contando com você para fazer algo especial. Eu costumo dizer que tem gente que não pode ter nada,
Porque uma teteiazinha de poder, ele já fica pensando que é a quarta pessoa da Trindade. Jesus Júnior. Tem gente que você dá oportunidade a ele canta um hino, ele prega uma palavra, o fogo cai, ele já sai do culto se achando a última Coca-Cola do deserto. Ele já pensa que é maior do que o pastor, que é maior do que os irmãos, que é maior do que quem tem história, porque ele pensa, o fogo caiu, eu tenho, você tem não, é emprestado, a chamada Deus lhe deu para glorificar o nome dele. Presta bem atenção nisso aqui. Esse tema é muito forte, ele vai doer um pouquinho, e eu vou pregar fielmente aquilo que Deus me deu aqui essa noite. E eu vou dar logo um conselho para você. Se a palavra tocar em você, não fecha a cara não, que todo mundo vai perceber que é com você. Disfarça. Se a palavra tocar em você, levanta a mão, dá glória, dá aleluia, que aí ninguém vai saber. Porque tem uns irmãos que quando a palavra pega nele, ele fecha um par de cara. Pois profeta não tem medo de cara feia. Profeta entrega a mensagem para agradar quem lhe deu. Davi botou na cabeça que ele podia fazer o que ele queria. Tem gente que está provocando a ira de Deus, porque está pegando coisas espirituais para fazer o que quer. Está usando o dom que Deus deu para fazer o que quer. E ainda tem uns mais corajosos que não sabem discernir o que é espiritual e o que é carnal. E tem gente que está acostumado a enfrentar pai e mãe e pensa que vai enfrentar o Deus criador dos céus e da terra, e não vai. Aí a Bíblia diz que Davi manda contar o povo. Não dá tempo aqui para a gente pensar nesse texto, na sua profundidade, porque Deus colocou algo no meu coração para eu ministrar aqui. Mas a Bíblia Sagrada diz que contar o povo não era o problema, porque esse censo, ele era estabelecido nas Escrituras. Se você olhar o livro de Êxodo, lá está escrito. Agora, havia um propósito para aquele censo. Mas ainda que o propósito não fosse para angariar fundos para o templo, existe registro nas Escrituras de outros censos que não cumpriu esse objetivo. Agora, qual é o problema de Deus invocar com Davi fazendo o que outros já fizeram antes dele? É que Deus, diferente de nós, sonda coração. Deus sabe por que você faz o que faz. Deus sabe por que você está aqui. Deus sabe por que você quer ser o que você está pretendendo ser. Tem gente, irmãos, que ele faz até a coisa certa, mas a intenção dele é errada. Tem gente que é igual os gibeonitas, ele dá uma de humilde, finge que é humilde, e você tem que ter muito cuidado com esse tipo de gente, porque ele é um artista, ele sabe agradar, mas o coração, a intenção é má. E o dono dessa igreja tem olhos como chama de fogo. Por favor, não fique irritado comigo e não zangue com o irmão que vai compartilhar com você. Mas segure na mão do seu irmãozinho e diga para ele: Deus sabe por que você faz o que faz. Deus sabe por que você louva, Deus sabe por que você prega, Deus sabe por que você está aqui, Deus sabe por que você quer ser pastor, Deus sabe. E quando Deus percebe que a motivação está errada, aí Deus levanta e diz: está mexendo com coisa perigosa esse rapaz. Você está lembrado de Balaão? Balaão disse: Senhor, eu vou ou não vou? Deus disse: vá, mas fale o que eu quero. Aqui é o primeiro segredo: profeta não fala o que quer. A gente está vivendo uma geração cheia de artistas, que aprendeu a pregar, tem talento, tem voz, mas não é mais boca de Deus. E Deus está procurando profeta para essa geração.
Porque aprender a falar é fácil. Na minha área, eu sou psicanalista, se você quiser usar hipnose para impactar e prender um auditório, você só é usar o truque, você só é usar a estratégia. Mas aqui não é para isso. Você quer dar show? Vá para o teatro da cidade. Aqui é lugar de sacrifício. E o altar, o púlpito, ele não é palco. E a igreja, ela não é plateia. Aqui é corpo. E quem está aqui tem que ser profeta para entregar o que Deus mandou entregar. É por isso que muita gente prefere ser artista, porque o artista já sabe o que vai fazer. Alguns anos atrás na Bahia tinha um pregador que ele fazia fogo descer em qualquer culto. Qualquer culto. Aí quando foi um dia, teve um dia que estava meio amarrado. Aí ele disse para um pastor que estava do lado: você vai ver quando eu pegar o microfone se o fogo não vai descer aqui. Aí ele pegou o microfone e ele tinha umas treitas, porque treiteiro é conhecido, né? Treiteiro, aí fica, fala papai, fala. Mentira, Deus não está falando nada, ele está vendo que a coisa está pegando. E tem dia que a coisa está pegando, tem dia que Deus não quer curar, tem dia que Deus não quer batizar, tem dia que Deus não quer salvar, tem dia que Deus não quer fazer. E no dia que Deus não quer fazer, ninguém pode substituir ele. E ele ficou lá, E ele tinha um negócio de um versículo: temei a Deus e dai-lhe glória. Deu 2 tapas no púlpito, o povo não reagiu. Aí ele contou uma história. Quando ele terminou de contar a história, tinha gente jogado pelo chão, caído pelo chão, pastor chorando, gente pelo chão. E foi aquele fogo todo, quase desabou o teto. Quando terminou o culto, ele olhou para o pastor que estava do lado dele e disse: rapaz, se eu não tivesse inventado aquela história. Deus vai pegar alguns no caminho. Estão brincando com a noiva e querendo fazer coisa no meio da obra que não é Deus. Sabe aonde eu conheci esse rapaz? Num centro de recuperação. Eu terminei de pregar num centro de recuperação e quando eu terminei, o pastor disse assim: você sabe quem é aquele ali? Eu disse: não, o grande pregador. Eu digo: misericórdia, está fazendo o que aqui? É porque ele enganou a vida inteira. Quando ele fazia treta, é porque ele estava bêbado. E ele queria que o suor pudesse tirar a cachaça do corpo, mas manipulava o povo. Mas Deus está levantando uma geração assim, diz o Senhor aí. Aí a Bíblia Sagrada diz que quando Deus olha para Balaão, você vai e fala o que eu quero. Aí o texto diz: e Deus viu que o coração de Balaão mudou. E quando Deus percebe que o coração mudou, Deus se encarrega de fechar o caminho. Aí Deus mandou um anjo com a espada desembaiada e levantou no meio do caminho. Irmão, Balaão estava tão acostumado na malandragem que ele não viu o anjo não. Quem viu o anjo foi a jumenta. E a jumenta era mais crente que ele, porque quando a jumenta viu o anjo, a jumenta disse: valei-me Jesus, o que é isso? E a jumenta tinha mais temor do que ele, porque ele começou a bater na jumenta, a jumenta olhava para ele, ele olhava para a jumenta, porrada na jumenta. Daqui a pouco a jumenta olhou e disse assim: está me batendo por quê, cara? Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se eu tiver montado em um animal e ele falar comigo, eu carrego ele, eu saio correndo. Mas ele estava tão embriagado. Tem gente que está tão embriagado pelo poder, pelo dinheiro, pela fama, pelo engano, que Deus está fechando o caminho e ele não está percebendo. Deus está travando as coisas e ele não está percebendo. Por que você não vai? A jumenta diz: você já me pediu alguma coisa e eu não fiz? Ele disse: não. E por que você está fazendo isso? Aí o texto diz: e Deus abriu os olhos dele. Quando abriu o olho, estava o anjo dizendo: passa, passa. O anjo ainda diz assim: peça perdão e se acerte com ela aí, viu? Porque se não fosse ela, você tinha morrido. Olha para o teu irmão e diga: Deus está fechando o caminho de gente nesta noite. Porque o coração mudou. E Deus sabe como parar o invejoso. E Deus sabe como parar o treiteiro. E Deus sabe como parar o malandro. E essa noite eu sou boca de Deus nesse altar para dizer: Deus está parando alguém. Não passa mais.
Escritura Sagrada diz que Davi mandou contar. Conta! Aí Joabe olha e diz: meu senhor, o senhor está na bênção, para que isso? Dá uma olhadinha para o seu irmão e diga: tanta bênção que Deus fez na tua vida, para que isso? Você não precisa de truque, você não precisa de malandragem. Deus já te pegou e já te fez ser um instrumento na mão dele. Para que isso? É forte a palavra, viu, irmão? Eu sei que a palavra é muito forte. Mas vai reclamar com quem escolheu o tema, porque eu vou pregar no tema aqui. Eu acho um desrespeito alguém orar e botar um tema e alguém chegar e pregar o que quer. Tem que pregar o que Deus mandou pregar. E Deus quer tratar nessa convenção gente que está pensando que pode fazer o que quer. E não vai fazer o que quer. Porque assim diz o Senhor: estou me levantando para parar quem pensa que é imparável. E se você reconhece a voz dele, levanta a mão direita para adorá-lo nesta noite. Deus vai parar. Deus vai parar. Senhor, não precisa isso. Não, eu vou contar. E Joabe era servo. Dá opinião, mas se for voto vencido, vai lá e faz o que o chefe mandou. Joabe foi, passou 9 meses, o tempo de uma exercitação, contando. Contou todo mundo. Trouxe o número de todo mundo. Porque você sabe o que é que Davi queria? Se engloriar. E Deus não divide glória com ninguém. Irmão, tem gente que a coisa é tão séria que Deus não pode dar muita coisa a ele, que ele já vai mudando. Até o glória muda. É membro, glória a Deus. Diácono, glória. Presbítero, evangelista, pastor, futuque seu irmão e diga: está se achando, não é bebê? Está se achando, não é bebê? Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer: a glória é minha, a honra é minha, a igreja é minha. Não toca não, não mexe não, não se ousa não. Levante as duas mãos para o céu. Deixa eu avisar logo para ninguém ter problema. Pirraçar pastor é perigoso. Levante sua mão. Levante a mãozinha para o céu. Lá em cima. E diga comigo: tem coisas. Não, fala para abalar. Tem coisas que parece simples, mas é espiritual. Olha para o teu irmão e diga: se não entende, respeita. Eu sinto que Deus vai fazer algo novo e extraordinário nesta noite em vidas aqui. Parece simples. Parece simples. Olhe para mim aqui, irmãos. Parece simples. Um caixote de madeira de 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de altura e de largura, feito de madeira de acácia. Para quem não entende é o que, irmãos? Caixote. E para quem entende? É arca. É presença. Não toca não. Não mexe não. Ah, mas tem 4 argolas, bota os varais, coberta de ouro. Mas é presença.
Você sabe qual foi o problema de usar? É que ele pensou que a presença podia ser tocada por qualquer um. Ele pensava que a arca era um caixote. E quando ele toca, Deus diz: não toca não. É eu, é a minha presença. Aqui você não pode tocar. Se não entender, chame um profissional. Olhe para o seu irmão e diga: peça ajuda. Peça ajuda de quem tem mais experiência. Peça ajuda de quem sabe. Peça ajuda de quem tem intimidade. Papai está dizendo: não toca não. Eu não sei se lá embaixo está com a mesma glória que está aqui, mas eu acho que está. Tem gente brincando com coisa séria. Tem gente brincando com coisa seríssima. Esse foi o problema de Saul. O sacrifício estava lá, Samuel não chegou. Ele disse: não, eu sei como é que faz. Degola, toca fogo. Quando Samuel chega, Samuel diz: você fez o quê, seu perturbado de espírito? Você fez o quê, seu atribulado? Não, é porque o senhor demorou e eu ofereci. Eu era diácono, dirigi um setor. A minha primeira igreja eu dirigi, eu tinha 15 anos. Casei com 19, fui dirigir um setor com 6 igrejas. E aí eu levei um presbítero comigo para dar ceia, avisei o diácono lá. Fui a cavalo, cheguei lá numa luta. Quando eu cheguei, os irmãos já estavam saindo. Eu disse: meu filho, a ceia. Ele disse: eu já dei. Eu disse: meu Deus do céu, meu filho, você é diácono. Ele disse: pastor, não é quissuque de morango com pão? Eu mandei pegar, pastor, e já dei. Eu digo: você é perigoso, você é de alta periculosidade. Você é perigoso. Agora olhe para mim e preste bem atenção. Davi olhou e disse: eu sou rei e eu posso. Deus olhou e disse: mas não foi para isso que eu te levantei. Eu te levantei para glorificar o meu nome. Sacode esse irmãozinho aí e diga: Deus te encheu para glorificar o nome dele. Sacode ele e diga: Deus te encheu para glorificar o nome dele. Aqui a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, a exaltação. Não mexe. Joabe volta, dá a quantidade do povo. Aí Deus aparece a um profeta chamado Gade e diz assim: e veio a palavra do Senhor e disse: vá e diga a Davi que ele só tem 3 escolhas. Diga para o seu irmão: a resposta é sua, mas você não tem muita escolha não. Deus não diz assim: escolhe o que você quer. Não, não é o que quer. Não é o que quer. Tem 3. Quem não gosta de receber a visita de um profeta de Deus, de um homem de Deus? Só que às vezes o homem de Deus está com uma mensagem que a gente não quer ouvir. Um dia uma irmã me ligou: pastor, vem aqui no hospital orar pela irmã, que Deus falou que vai curar. Quando eu cheguei, Deus disse: vou matar. Eu digo: valei-me Jesus. Aí eu orei, e eu tenho um negócio comigo, não sei, cada um tem um segredo com Deus. Quando eu sei o dia que Deus vai curar, que eu sinto, minha oração é muito curta. Eu digo: Senhor, cura, amém. Nesse dia eu disse: ó Deus, Pai das luzes, que não há sombra de dúvida, Deus Todo-Poderoso, Tu me chamou, Tu me encheu, Tu está comigo. Aí quando eu terminei, a filha disse assim: Deus vai matar ela, não é, pastor? Deus vai matar, não é? Eu disse: por quê? Quando o senhor ora assim, Deus vai matar, pastor.
Lá na igreja tem uma menina que a mãe dela morreu porque ela tinha o vírus da AIDS, e no parto morreu. Uma irmã pegou ela para criar. E quando a irmã pegou ela para criar, quando fez um tempo, fez o exame, a irmã chegou para mim num culto e disse: pastor, deu que a menina tem o vírus da AIDS. Eu senti na hora que Deus ia curar a menina. Eu digo: amém, minha irmã, pode trazer aqui. Deus, cura tua filha. Amém. Ela olhou e disse: pastor, o senhor não entendeu. É AIDS. É aí onde os treiteiros aparecem. Porque tem gente que pensa que o milagre acontece pela treta do profeta. Ai! E Deus dizendo: que brincadeira é essa, meu Deus? Quem é que cura, irmãos? Quem é que faz, irmãos? E Deus é simples, quem gosta de espetáculo é o homem. Eu digo: minha irmã está curada, pode fazer o exame. E ela ficou assim: tá bom, o senhor está dizendo, glória a Deus. Deus é fiel. Como dissesse assim: vai pedir uma oração, faz uma oração michuruca dessa, pelo amor de Deus. Quando fez o exame, estava curada. A menina já é adolescente, está lá no ministério de louvor, em uma congregação, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas tem hora que Deus não quer fazer. Tem hora que Deus resolve que não vai fazer. Mas tem hora que Deus quer fazer. E o vaso tem que estar na direção, na sintonia. O que tem de gente aí frustrado porque alguém chegou e disse: Deus vai fazer. E Deus disse: eu não lhe mandei você falar. E tem gente, irmão, que tem uma moralzinha com Deus, igual Elias. Deus não mandou Elias falar e Deus assinou embaixo. Elias chegou e disse: segundo a minha palavra, não chove. Deus olhou e disse: mas está ousado, baixinho. Meu Deus, como está se achando. Mas como eu gosto do menino, assina aí que não chove. Agora avisa para ele para correr que ele vai morrer. Ele vai morrer. Teve que se esconder. No caso de Davi aqui, Deus, por amor a ele, deu direito de escolha. Mas tem gente que Deus não dá, não. É igual o irmão que estava orando, e aquela passagem que o cantor falou aqui, né? Que Deus chegou e disse assim para Davi, para Abraão, para Moisés, né? Não, se eu não for e tal. Aí chegou uma hora que Moisés olhou e disse: se o senhor não quiser, risque meu nome no livro da vida. Aí Deus disse: espera aí, rapaz, calma, vamos negociar. Aí teve um irmão que ficou todo ousado, estava orando: se o senhor não quiser fazer, risca meu nome. Ele disse que chegou um anjo e tocou, disse que seu nome está lá, rapaz. Oxi. Ele está pensando que é alguma coisa, mas seu nome não está lá, não. Está cheio de história pensando que é alguma coisa, o nome não está lá. No caso de Davi, Deus diz: tem uma moralzinha, eu vou dar 3 escolhas para ele. E aqui eu vou dar os tópicos da mensagem e vou concluir. Precisa-se de profeta. Levante a sua mão direita comigo e diga: Deus vai levantar profetas nessa geração. Aleluias, aleluias, aleluia. Essa geração tem muito coach. Essa geração tem muita artista. Essa geração tem muita gente que aprendeu a falar bonito. Essa geração tem muita gente que quer fama e holofotes. Mas o Senhor está dizendo: eu vou levantar profetas para marcar essa geração. E o profeta recebe uma mensagem que não é dele. A mensagem não é do profeta. Olhe para mim, a tragédia de muitos altares é que a mensagem não vem de cima, vem do coração de quem está com o microfone. É por isso que você vê menino jogando videogame o dia todo e de noite sobe no altar. Quem ainda é crente treme nas bases toda vez que vai pregar a palavra, ainda que seja lá na roça da roça. Quando você vê alguém dizendo: é hoje,
Um dia eu estava passando na convenção assim, 2 meninos dizendo: eu só quero que o presidente me dê 15 minutos para eu tocar fogo em tudo aqui. Eu digo: é perigoso, é terrorista, é terrorista. Um dia eu peguei um avião, eu ia pregar na Espanha. Aí quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eu encontrei um menino. E aí ele me reconheceu, ele disse: pastor. Eu digo: a paz, meu filho. Ele já estava engasgado, né? A paz do Senhor, pastor. Porque quando você vê essas artes aí, já tá perdido. Porque aqui não é voz, aqui não é performance, aqui não é roupa, aqui não é postura, aqui é graça, aqui é poder, aqui é unção. E aí ele: pastor. Eu digo: pastor, meu filho, tudo bem? Segurei na mão dele. Não sei o que foi que houve, eu segurei. Ele disse: solte minha mão, pastor, solte minha mão. Eu estou dando choque. Eu estou com muito poder. Como é o nome da companhia de energia aqui? Como? Equatorial. Lá na Bahia é Coelba. Eu disse para ele: prazer, Coelba. Eu não conhecia a Coelba. Está dando choque. Olha para o seu irmão e diga: menos barrinho. Barrinho, menos barrinho. Deus te usa, mas a glória é dele. Menos barrinho. A palavra é dele. Vamos lá. A primeira característica de um profeta: a palavra não é dele, a palavra vem do céu. Segundo, ele tem coragem para entregar a mensagem. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando do rei de Israel. Chega o profeta e diz: assim diz o Senhor. 3 escolhas, vai marcar na letra A, na letra B ou na letra C. E adianta que eu estou com pressa, que quem me mandou está esperando a resposta. Acho que Davi olhou e disse: espera aí, rapaz, deixa pelo menos eu pensar aqui, que eu estou atribulado. Eu fico pensando em Isaías na casa de Ezequias. Tem hora, irmão, que a gente entrega uma mensagem tão que a gente não queria, que a gente tem que pegar o carro e ir embora da cidade. Porque tem umas caras feias querendo te tucaiar para te pegar na esquina. Não foi isso que Isaías fez? Assim diz o Senhor: arruma a casa que você vai morrer. Tchau, parte do Senhor, irmão. Glória a Deus. Você é doido, estou indo. Agora, o que um coração quebrantado não faz? Tem hora que o profeta fica com a cara meia complicada, porque ele vai dizer: assim diz o Senhor, e Deus vai mudar o que falou. Por quê, pastor? Porque teve coração quebrantado, e aonde tem coração quebrantado, Deus muda até o que disse que ia fazer. É por isso que não mexa muito com essas irmãs do ciclo de oração que ora. Não mexa não, porque 1 hora de joelho, chorando, dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais. Deus diz: resolve o problema dessa velhinha aí, resolve logo. Eu era adolescente, fui num ciclo de oração, encontrei uma dirigente de oração dizendo assim: pastor, irmãos, eu estou preocupado com Jesus. Eu digo: o que foi, meu Deus? Ela disse: meu vizinho, irmãos, estava me causando um problema. Eu acordei na madrugada anterior, e disse assim: Deus, dá um piteleco nele. Aí, irmãos, quando eu acordei hoje, estou vendo um movimento, ele morreu. Eu, adolescente, sentado lá, dizendo: misericórdia. Ela pediu para dar um piteleco, matou-se, pediu para dar um murro. Quando eu cheguei perto dela, eu digo: amigo, bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Tem gente que tem intimidade com Deus, irmão. Não brinca com quem tem intimidade com Deus. Ezequias virou o rosto para a parede e disse: Senhor, tem misericórdia. Deus foi lá e disse para o profeta: volta aí que a mensagem foi mudada. Diga para ele que eu ouvi a oração, vi as lágrimas dele e vou acrescentar mais 15 anos de vida. Coragem para pregar a mensagem. Tem gente, pastor Ricardo, mudando a mensagem para agradar a plateia, mudando a mensagem para sair bem na fita, mudando a mensagem para receber aplausos. Quem é profeta de Deus, entrega a mensagem que Deus mandou, ainda que não ouçam. Jovens pregadores que estão nesta convenção, não mude a mensagem para agradar ninguém. Deus garante a mensagem que Ele te deu. Deus garante. Jonas recebeu de Deus uma mensagem: vá na cidade de Nínive. Irmão, como é que prega uma mensagem daquela? Imagina eu chegar aqui na cidade e começar dizendo: vai cair fogo, vai matar todo mundo, vai cair fogo, fogo, está caindo fogo. A Bíblia diz que o rei de Nínive me olhou e disse: Deus está com esse rapaz.
E quando Deus está com um profeta, não adianta brigar com ele. Tem gente que sai do culto com a cara desse tamanho com um pregador. Não gostei da mensagem. Aí fazer igual eu faço na Bahia. E Kiko? Se eu tiver certeza que a palavra que eu preguei veio do céu, você pode sair do culto com a cara feia. Lá na frente você vai dizer assim: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que falou. E aqui é algo interessante que o rei de Nínive, quando ele ouve a mensagem, ele diz assim: bora falar com quem mandou o profeta. Declarou um jejum, um ímpio valorizou a palavra mais do que muitos que estão dentro da casa de Deus. Tem gente dentro da casa de Deus que pensa que culto é self-service. Eu não gosto disso, eu quero ir. Não. Aqui é prato feito, coma se quiser. Aqui papai mandou trazer o prato e você vai comer. Pegue na mãozinha do irmão e diga: tenha coragem para entregar a palavra de Deus. Tenha coragem. Agora Deus precisa de profeta. Olhe para mim, que tem habilidade para entregar a mensagem. O problema é que tem gente que entrega a mensagem com a raiva, que dá tudo errado. O problema não é a mensagem, é seu jeito. Natan foi levar a mensagem para Davi, sim ou não? Já pensou se ele chegasse lá e dissesse: sem vergonha, né, rei? Deus vai lhe matar, Deus vai lhe ferir. Davi ia dizer o quê? Prenda. Não, Natan chegou e disse: olá, excelência, tudo bem? Como estás? Eu vim aqui contar uma historinha para o senhor. Louvado seja Deus, uma historinha. O senhor tem tempo para ouvir uma historinha, rei? Tem um profeta. Tinha uma historinha que tinha um homem que tinha um bocado de animal. E o rei dizendo: meu Deus, quem é? E tinha um que só tinha uma ovelhinha. Meu Deus. E quem tinha um bocado pegou a única ovelhinha do outro. Aí Davi diz: me diga o nome para matar. Com todo respeito, excelência, é o senhor, viu? Respeito. Um dia desse eu estive num lugar, um pastor disse para mim assim: você é terrível, porque você prega mensagem que outros pregariam, dava problema e com você não dá. Porque aqui o segredo é o seguinte: você apanha sorrindo, só vai perceber que apanhou quando chegar em casa, dizer: rapaz, eu estou todo marcado aqui, o que foi? Foi a mensagem. Não precisa falar com raiva para entregar a mensagem que Deus mandou. Não precisa desrespeitar a autoridade para entregar a mensagem que Deus mandou. Deus não quebra princípios. Tem uns meninozinhos que ainda bem não começou. O pastor diz: entrega uma palavra de 5 minutos. Ele chega e diz: é hoje que eu quebro o protocolo. Pode ser a última vez. E o pastor dizendo: exatamente. Respeite a autoridade espiritual na igreja, jovens pregadores. Respeite a autoridade espiritual da igreja, senhores profetas. Porque até Deus, quando foi falar para as igrejas da Ásia, tinha pastor que estava desviado. Mas o Senhor diz ao anjo da igreja de Sardes: tem que respeitar a autoridade. Um dia eu estava num culto aí e disseram: pastor, tem um rapaz aí que é pregador. Eu digo: pregue, meu filho. Ele chegou e disse: nesta noite eu vou ter uma mensagem, quem não quiser vai embora, porque eu sou marreta de Jeová, vassoura de fogo. Hoje aqui só vai ficar quem é crente. Eu cheguei no ouvido dele e disse: prega a palavra, senão eu vou tomar o microfone. Ele disse: abra a sua Bíblia que o negócio aqui é complicado. Abra a sua Bíblia. Pegue na mãozinha do irmão, diga: respeite e fale a verdade. Fale a verdade com amor. Fale a verdade com autoridade. Fale a verdade com jeito. Habilidade. Sabe como é que eu comparo? Assim, por exemplo, tem uns irmãos que quando vai pregar, xinga os irmãos tudo. Abra sua boca, queixo de concreto. Abra sua boca, seu pinguim da Antártica. Quando ele está sentado, fica com a cara feia.
Eu agora já tenho uma tática comigo. Próxima igreja que eu for fazer, eu vou comprar um bocado de microfone e vou dar para quem só pega fogo com microfone. Vou chegar no culto e dizer: tome o seu, tome o seu, tome o seu, tome o seu, tome o seu e pega fogo, dá glória. Se você só dá glória com o microfone na mão, tome o seu, tome o seu, tome o seu. É que tem gente que quer bater nos outros, mas não quer fazer. É que tem gente que quer dar ordem, mas não quer adorar. Pregador adora, pastor adora, missionário adora, cantor adora. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Aqui é todo mundo servo. Habilidade. Eu começo a encerrar a mensagem. Levante as duas mãos para o céu e diga comigo: profeta. Fala para estremecer, é festa. Está todo mundo na presença de Deus. Diga: profeta. É fiel a mensagem. Porque Deus garante. Aí eu me lembrei de Ezequiel. Deus chega para Ezequiel e diga: vá lá e pregue. É casa rebelde. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Quem prega aqui, irmão, sabe, é difícil pregar para quem não quer. Tem gente que você está pregando, ele está assim. É igual as irmãs aqui, quando você faz comida, que o marido chega. Os meninos chegam e dizem: o que é isso? Não davam. As irmãs pensam o quê? Logo, irmã. Você fica com raiva, não fica não? Toda mulher quer ser elogiada quando se veste e quando faz comida. Hashtag fica a dica para os homens, viu? Ela fica desfilando para ser elogiada. Ela fica assim, ó. Aí daqui a pouco você não fala nada, ela diz: vai dizer nada não? Aí você diz: o que foi, mulher? Pelo sangue de Jesus. Que ela gosta de ser elogiada. Um dia eu fui visitar um missionário, aí eu sentei na mesa, quando eu terminei de comer, eu disse: irmã, estava uma bênção. Que comida maravilhosa. Ela olhou para o marido e disse: aprendeu, Satanás? Não é fácil pregar para quem não quer. Mas olha para mim que eu vou lhe dizer uma coisa aqui. E quem está ligado vai dar o maior glória que já deu aqui essa noite. Você não prega para ter resultado. Você prega para agradar quem lhe deu a mensagem. Jeremias pregou e não ganhou uma alma. Tem lugar que você vai pregar, as pessoas vão ficar assim, ó. Eu estava pregando ano passado em um congresso de jovens, lotada a igreja. Tinha uma menina, tinha uma galeria assim na lateral, e a menina olhando. Já viu aquele pessoal que vai para a igreja pirraçar? Aqui no Piauí não tem não, mas a Bahia, ó, vai pirraçar e fica lá. Você manda levantar a mão? Não levanto. Pregue sua palavra, pregue sua palavra. E eu olhando para ela, né? Eu sou muito observador, eu estou pregando, estou olhando. Quando eu terminei, o Espírito de Deus disse para mim: pergunte para ela se ela não quer se reconciliar. E eu sou assim, se Jesus mandar eu faço. Eu olhei e disse: vai querer descer não para se reconciliar? Ela olhou e disse: não. Eu disse: se fosse você eu descia. Porque você está com um problema complicado na sua vida, você se envolveu numa história aí, ninguém sabe, você veio aqui hoje, e se você desafiar, eu conto os detalhes, vou perguntar de novo: quer se reconciliar? Eu tive que pedir o irmão para dizer: segura, segura! Queria pular. Eu digo: vai para a escada. Vai pela escada. Essa geração precisa aprender a respeitar profeta e precisa ver profeta em ação. Agora, Deus garante o que fala, sim ou não, irmãos? Vamos lá, vamos pensar comigo, pastor Ricardo, eu já devolvo o microfone. Deus chega para Ezequiel e diz assim: tá vendo esse vale, meu filho? Tô. E o que é que você acha? Tá seco, né, Jesus? Misericórdia, osso sequíssimo. E pode viver esses ossos, Ezequiel?
Ezequiel olhou e disse: tu sabe, Senhor. Aí Jesus disse: sim, eu sei, mas quem vai profetizar é você. Abra a boca e diga: vale de osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Presta atenção, tempera a garganta para dar um glória como merece a revelação do texto. Presta atenção, irmão, osso não tem ouvido. E o profeta no meio do vale dizendo: vale de osso seco. Se alguém estivesse olhando, dizia: é doido, é atacado mesmo. Rapaz, pelo sangue de Jesus. Ele está pregando para quem? E o profeta dizendo: vale de osso seco, ouve a palavra do Senhor. Aí o texto diz: e eu profetizei como ele me deu ordem, e houve rebuliço no vale, e cada osso. Pega na mão do irmão com autoridade e diga: pode pregar que Deus resolve. Pode pregar que Deus se responsabiliza. Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: pode pregar que eu vou agir. Pode pregar, eu vou fazer rebuliço. Quem está entendendo o que Deus está fazendo aqui, levanta o dedo de profeta assim, levanta o dedo de profeta, aponta para esse irmão e diga para ele: pode fazer que Deus vai agir, pode pregar que Deus vai agir. Aqueles rebeldes vai chegar, aqueles ossos vai ter que se mexer. Eu vou lhe mostrar como é que Deus faz. Eu sou pastor de uma igreja, ontem comemorou 12 anos do meu pastorado lá, na presidência da igreja. Quando a gente entrava no lugar onde é a igreja, tinha uma boca de fumo, traficante, armado, uma confusão terrível. Às vezes ele via: o pastor, abaixa as armas. Aí quando foi um dia, eu cheguei na igreja e disse: irmãos, estenda a mão em direção àquele lugar. Deus vai entrar com providência nesta noite. Orei, passou 15 dias. Aí uma irmã me ligou e disse: pastor, o traficante disse que quer falar com o senhor. Eu disse: o que é que ele quer comigo? Não, disse que quer falar com o senhor. Eu digo: eu não estou aí não, vou mandar um outro pastor. Tem que vigiar, né, irmão? Aí a irmã me ligou de volta e disse: ele disse que é só com o senhor. Eu disse: marca para domingo de manhã. O meu gabinete é em cima. Eu disse: eu vou atender ele embaixo na secretaria. Não tentarás o Senhor teu Deus. Abri a secretaria, ele chegou todo assustado. Aí quando ele chegou, eu digo: pode sentar, meu filho. Ele disse: pois não, pastor. Deus me apareceu e disse para mim que o Senhor tem a solução para a minha vida. Você dá glória porque não é você. Eu fiquei atribulado. Porque eu fiquei perguntando assim: como é que Deus manda uma bomba dessa e não me avisa? Na hora! Lá na Bahia, quem era pequeno tinha brincadeira de batata quente. Você passava batata, a pessoa quando pegava tinha que passar para o outro para não queimar a mão, sim ou não? Eu olhei para ele e disse: eu tenho a solução para a sua vida. Ele olhou para mim e disse: pastor, já mataram meus irmãos tudo. Pastor, se eu ficar aqui, a outra facção me mata ou a polícia. E eu vim aqui para o senhor me mandar para não sei aonde. Eu digo: um momentinho. Deus lhe disse que quem tem a solução para a sua vida? Ele disse: o senhor. Eu digo: pronto, eu tenho. E qual é a solução? Eu digo: aceite Jesus. Ali eu estava dizendo para Deus: estou devolvendo para o senhor resolver o problema. Ele disse assim: e o que é que eu faço? Eu digo: fecha o olho. Ele todo assustado, eu digo: fecha o olho. Faça essa oração comigo. Ele disse: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Amém. Você sabe o que você está falando? Sei, Senhor. Aí quando abriu o olho, ele disse assim: sim, pastor, e aí? Eu digo: você está guardado. Ninguém toca em você mais. Aí ele foi tentar me explicar a história. Eu digo: meu filho, Deus mandou você procurar quem? Ele disse: o senhor. Eu digo: eu estou lhe dizendo. Vá para casa, de noite venha para o culto. Pastor, eu não posso entrar aqui, venha para o culto. Ele foi para o culto, chegou lá, levantou a mão. Foi para frente. Aí na outra semana veio a mulher dele. Levantou a mãozinha também.
Daqui a pouco ele diz: pastor, eu quero casar. Eu digo: dá entrada nos papel. Casei. Pastor, eu quero me batizar. Batizei. Irmão, prepare isso aí. O cara hoje é porteiro da igreja. Na frente aonde era a boca que ele tomava conta. Já teve gente que entrou na casa da irmã que estava do lado, matou a irmã, pulou a outra casa, mas a casa dele ninguém toca. Jeová dizendo: pode liberar a palavra que eu cuido. Eu cuido. Se coloque de pé agora, para a gente experimentar o poder da palavra agora. Coloca a Bíblia na cadeira, o menino debaixo da cadeira, fica com as mãos livres. Levanta a mão em direção ao teu irmão e diga para ele assim: Deus vai levantar uma geração de profeta. Não é profeta meia tigela, diga para ele: é profeta do Senhor. E diga para ele: eu estou sentindo que você faz parte dessa geração. Aleluias, 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 aleluias. Me escuta aqui e eu já devolvo o microfone ao pastor. Levanta a mão direita assim, na posição de receber. E diga comigo, fecha os olhos, diga: Senhor Jesus, não é fácil ser profeta do Senhor, mas eu me candidato, eu me disponibilizo, eu quero ser usado em tuas mãos. Me enche nesta noite. Eu não sou mais um, eu sou a diferença nessa geração. Diga: Senhor, eu não quero pregar bonito, eu quero falar o que o Senhor quer. Diga: eu não quero cantar bonito, eu quero te louvar. Eu quero ser canal de bênçãos. Continue com a mão levantada e aberta. Eu profetizo agora na autoridade do nome de Jesus, a começar desse altar, passando pelos pastores que estão aqui nesta noite, pelas irmãs, pelos jovens, pelos missionários, obreiros, aonde tiver um vaso à disposição de Deus para ser usado nessa geração, que não tem medo de entregar a palavra, que não tem medo de dizer assim diz o Senhor, que recebe habilidade e unção. Eu profetizo agora: seja cheio, seja cheio, seja. Fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão. Ai, amando que da minácia, canto nerabaia, canturibi canta labadaras. Está preparado para o milagre que Deus vai fazer aqui esta noite? Olha para esse irmão que está do teu lado e diga a ele assim: ó, eu acabei de receber algo de Deus e eu já vou começar a usar e vou estrear com você. Coloca a mão sobre o ombro desse irmão e vamos ver o que vai acontecer aqui esta noite no Piauí. Irabaia, choraba, cantarabai, chore calabagaia, anduribi cantarabagaia. Profetas, profetas, receba autoridade, receba ousadia. Deus está fechando o caminho de alguém, mas está abrindo o caminho de quem vai profetizar. Que coisa linda! Eu recebo a autoridade de Deus agora para liberar. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Você que já é batizado, seja renovado agora. Receba a variedade de dons. Santo de calabai, chore cantarabai. Lá na galeria. Lá na garraça. Olha que coisa linda, vai, dá lugar, dá lugar, dá lugar, dá lugar. Pastor Ricardo Braz, Deus está levantando uma geração de jovens profetas. E se tem aqui esta noite jovens que quer ser usado por Deus, receba a porção dobrada agora.
Wamamancho kemena bandava tebina sawe kandobe nasa canto debe na cantaia cantobe teve a sobe da vaga candebe nascia. Aqui é a Assembleia de Deus, você é pentecostal, se prepara para viver o tempo. Iribi bababata kababasa Anduribi canta na banda rakala séria. O cantor vai cantar agora. Presta atenção. Pega na mãozinha desse irmão. Fecha esses corredores aí. Pega na mão do irmão. Faz uma corrente aí. Sacode a mão dele e diga: está preparado para o rebuliço que Deus vai fazer no Piauí? Está preparado? Eita! E quem quiser receber, pode abrir a boca para glorificar que o céu